pessoal, tudo bem com vocês? Na Santa Paz de Deus? Hoje nós vamos fazer uma faixa de cabelo. Então nós vamos precisar do fio amigurumi. Esse fio tem 492 de tex. Ele recomenda agulha entre 2 e 4 milímetros. E nós vamos usar a agulha número 3, a intermediária, né? Então vamos precisar do fio, a agulha número 3. Essa agulha é bem fininha, a mais fininha que você tiver de crochê, porque a gente vai precisar para puxar o fio no botão. Agulha de tapeceiro, a ferramenta de arremate, quem tiver, tesoura, fita métrica pra gente medir, né, quanto que ficou, e um botãozinho. Pode ser um botão normal de costura ou pode ser isso aqui. Isso aqui era uma continha que eu pedi pro meu marido fazer 2 furinhos que a gente vai prender. Aí vai ficar assim, desse jeito, onde a gente vai prender a argolinha no final. A nossa faixa fica mais ou menos assim. Então vamos lá, receitinha. Nós vamos começar fazendo 10 pontos baixos, né? 11 correntinhas, e na primeira carreira nós vamos fazer 10 pontos baixos. Depois, na segunda carreira, a gente vai fazer 5 meios. A gente vai trabalhar a peça praticamente toda em um meio ponto alto. Então, a gente vai fazer a segunda carreira, 5 meio ponto altos. Aí depois vamos puxar 15 correntinhas desse último meio ponto alto. Vamos prender essas 15 correntinhas como ponto baixo no mesmo lugar onde eu comecei as 15 correntinhas. E depois eu vou fazer mais 5 pontos altos. Então, se vocês perceberem, eu vou ficar com 5 pontos altos de um lado, 5 pontos altos do outro, e no meio vai ser a trança. Esses meio ponto alto a gente vai pegar nas alcinhas de trás, para dar aquele efeito. Se não quiser, pega nas duas alcinhas. Como eu já falei algumas vezes, eu gosto sempre de pegar o primeiro e o último ponto, as duas alcinhas, que fica mais firme o trabalho. A terceira carreira, a gente vai fazer 5 meio ponto alto, depois 16 pontos baixos nessas 15 correntinhas, dentro das 15 correntinhas, e depois 5 meio ponto alto. Então a gente vai trabalhar assim até o final. Para fazer uma correntinha completa, um arquinho completo, a gente precisa de 2 carreiras, uma para fazer as correntinhas e outra para fazer os pontos baixos. Então depois que eu fizer isso, fiz o primeiro arco, eu vou fazer da quarta carreira até a 61ª, eu vou fazer igual a 2 e a 3. 5 meio ponto alto, 5 meio ponto alto, 15 correntinhas, 5 meio ponto alto. 5 meio ponto alto, 16 pontos baixos, 5 meio ponto alto, tá? Então a gente vai ficar no total desse jeito aqui com 30 arcos. Durante o trabalho vocês podem achar que tá dando errado, tá ficando ruim, porque ele vai abrindo, mas não vai ficar errado. Eu vou começar a fazer, depois eu vou fazer até o final. Quando eu estiver mais ou menos na metade, eu volto para mostrar para vocês, que parece que está dando errado, mas não está dando errado. A largura da faixa eu fiz mais estreita, porque eu gosto assim, eu não gosto de uma faixa muito grande. Já tem gente que tem um cabelo maior, mais cheio, gosta de faixa maior. Então, em vez de fazer 10 pontos baixos, começar com 10 pontos baixos, a gente começa com, de repente, 15, 16, sempre sendo um número, no caso 16, sempre um número par, porque a gente vai dividir certinho, metade para cada lado, para não ficar assimétrico, né? Se também quiser assimétrico, faz mais de um lado do que do outro, aí também tanto faz. Pode usar qualquer ponto, eu vou usar meio ponto alto, mas pode usar ponto alto, tudo em ponto baixo. É importante só lembrar que quando a gente vai colocar os pontos nas correntinhas, é importante botar ponto baixo, não botar ponto muito grande, porque senão vai ficar um troço muito grosseiro. Mas também, se quiser fazer com a correntinha a trança, né, mais maior, não tem problema nenhum. Eu medi na minha cabeça, e essa que eu mostrei pra vocês, ficou, contando de uma ponta a outra, sem contar o arquinho, ficou com 48 centímetros. Para mim deu certo, ficou bem certinho na minha cabeça. Mas se você gosta mais folgada, faz mais. Eu, inclusive, essa aqui eu vou fazer com mais
2 carreiras, ou seja, um arquinho a mais desse aqui, para ficar mais folgado. Mas essa aqui para mim deu certinho, justinho. Então vamos lá, vamos começar a nossa faixa de cabelo. Recolher tudo para não ficar bagunça. Eu vou começar com esse aqui que eu já tenho tirado. Então vamos lá. Não tem mistério. Vou fazer o primeiro arquinho completo para vocês verem. E depois daí é só seguir. Até agora todo mundo já aprendeu tudo, já sabe tudo isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São as que eu preciso. Mas eu vou fazer mais uma para virar. Sempre fazendo uma para virar, tá? Essa primeira eu não vou usar, que foi a que eu fiz para virar. E vou fazer 10 pontos baixos. 10 pontos baixos. Aqui tem 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí agora eu vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. Lembrando sempre da direita para a esquerda. Agora eu vou fazer, já vou começar a fazer o primeiro arquinho. Vamos lá, 5 pontos baixos. Não, agora a gente já vai começar com meio ponto alto, né? Que é o ponto do nosso trabalho. Desculpa. Então, vamos lá. 2, lembrando que o meio ponto alto pega as 3 correntinhas de uma vez. 3. E 5. Agora eu vou puxar 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí lembra que eu falei? Nesse próximo a gente vai direto onde eu comecei minhas correntinhas. Aqui. Então, nesse mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, que é para prender. Só o primeiro a gente faz isso. Os outros, a gente vai prender direto no próximo meio ponto alto. Então, agora mais 5 meio ponto alto. E eu peguei a inteira. Deixa ficar. Depois, o próximo eu faço certo. Não tem problema. Como eu falei, pode fazer pegando uma, pegando 2. Aí fica de acordo com o freguês. Acho que eu vou fazer até assim, porque aquela rosinha eu fiz pegando o da frente, o de trás, né? Ver se eu vou fazer completo. Presta atenção aqui nesse último ponto, tá? Geralmente ele tá escondidinho, a gente pensa que não é ponto, mas é ponto. Precisa pegar, senão vai dar diferença. E é só ir contando. Conta 5, faz as correntinhas, 5, que aí dá certo. Chegou lá no final, não tem 5? Engoliu alguma coisa, volta. Chegou lá no final, tem mais de 5? Botou ponto a mais. Então, vamos lá. Agora, a gente vai terminar o nosso arquinho. E como eu falei, eu vou fazer pegando as 2 alcinhas mesmo. Para ficar diferente da rosa. Fiquei conversando, me perdi. É só contar. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4, falta 1 ainda. Ó, tá aqui esse 1 que tá faltando. 5. Agora eu venho aqui dentro dessas correntinhas e vou fazer 16 pontos baixos. Eu fiz 15 correntinhas, 16 pontos baixos. É assim por dentro mesmo, tá? Não é pegando as alcinhas, não. 1, 2... Uma emenda aqui,
Depois eu dou um jeito de esconder isso. Ó, 16. Aí vou no próximo, ó. Eu não sei qual que é o primeiro aqui. A gente pode vir da ponta para cá e contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é o primeiro da continuação. Então, aqui eu vou fazer o meu meio ponto alto. E vou fazer 5 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4. Ó, presta atenção, a gente pensa que não tem nada, mas ele tá aqui, ó, tá vendo? Pequenininho. Então tem que prestar atenção, senão não vai dar certo. Não vai ficar reto. Não lacei a linha. 5. Então, ó, fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo? O primeiro fica assim mais justinho, depois os outros vão abrindo. Mas não se desespera que não tá errado. Se você fizer desse jeito, 5 de um lado, 5 do outro, 15 correntinhas e 16 pontos baixos, vai dar certo, mesmo parecendo que não. Eu vou fazer algumas carreiras, quando tiver com alguns arcos já prontos, eu volto para mostrar para vocês como vai ficando o aspecto e que não é erro. No final a gente vai trançar e vai ficar tudo ok, tá bom? Então já já a gente se encontra de novo. Então, pessoal, assim que tá ficando. Aí eu reforço a importância de primeiro assistir o vídeo inteiro, o meu ou de qualquer pessoa que você esteja querendo entender, aprender uma receita, depois fazer, porque se você olha isso, mas tá dando tudo errado, olha aqui, fininho, aqui tá grandão, tá embolado, é porque não está pronto ainda, por isso que eu voltei para vocês verem. E uma coisa também que eu queria falar é com relação aos arquinhos. Às vezes você faz os pontos baixos, fica muito emboladinho, muito agarradinho aqui, aí sobra correntinha. Às vezes falta correntinha. Não tem que se apavorar, é só arrumar, porque esses pontos baixos, eles estão soltos nas correntinhas. Então eles andam. Aí é só você arrumar para ficar bonitinho, ajeitadinho, tá? E por que que não tá errado? Porque, ó, a primeira tá pequenininha porque a gente fez com ponto baixo. A partir de agora a gente vai fazer isso, ó. Vai colocar a argolinha da frente na de trás, ó. Arquinho da frente no de trás. Aí a gente vai fazendo isso, ó. Vai ajustando, vai arrumando e ele vai ficar perfeito, vai ficar certinho como esse aqui, ok? Então é só continuar até terminar todos os 30 arquinhos, né? Vamos ver quantos que eu já fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltam só 17 para mim. Eu vou fazer até o final, quando eu chegar no final eu vou mostrar que tem um detalhe, né? Pra gente poder prender essa parte aqui, para ela não ficar soltando, e o botãozinho que a gente vai colocar. Já já a gente volta. Até já. Prontinho, olha, já fiz os 31 arquinhos, como eu disse que eu ia fazer, tá? Não encerrei aqui, mas eu não fecho aqui, eu cortei, mas eu não fecho, deixo uma parte de linha pra gente poder fixar a argolinha final. Então agora vamos pra mágica, tá? A gente começa pelo primeiro, né, que a gente fez, que é mais fechadinho, e eu vou pegar o da frente e vou passar por dentro desse primeiro. Assim, ajeitando, né, para ele ficar arrumadinho, puxando para juntar, tentar deixar o mínimo de buraco possível. Aí eu venho sempre assim, ó, o da frente e vou passar por dentro do anterior. Aí puxo para ficar juntinho, arrumadinho. É o trabalho de paciência. Quem não tem paciência, ou aprende a ter, ou pede alguém para fazer essa parte. Quem tem filho aprende muito a ter paciência, sabe? Eu era muito impaciente. Aí depois que eu tive meus filhos, só paciência em pessoa.
Eu vou fazer até o final e para não ficar chato, minha filha, quando ela for fazer a edição do vídeo, ela acelera um pouquinho para não ficar enjoado demais. Ó, preocupando em juntar para ficar mais homogêneo direitinho possível. Essa parte aqui dos pontos baixos, né, o babadinho ficar para cima, que fica melhor, fica mais bonito. Vocês desculpem, mas o vídeo de hoje tá meio com fundo musical. A música se chama O Latido do Meu Cachorro. Ele tá estressado, são dois. Um deles tá com um machucadinho, então ele tá com curativo e a gente teve que separar, né? Pra não ficar lambendo, essas coisas. Aí ele fica estressado, porque ele tá separado do amigo dele. Mas eu acredito que, mesmo com fundo musical, vai dar pra gente fazer direitinho. Vai dar pra ver e ouvir, né? Que é o principal nesse caso. Prontinho, e a mágica está feita. A nossa trancinha linda tá pronta. Mas vamos terminar ainda o trabalho, né? No geral. Se eu deixar assim, o que vai acontecer? Na primeira usada, vai soltar. Isso aqui vai soltar e, consequentemente, todos os outros vão soltar, né? Então, a gente precisa prender. Por isso que eu falei para não terminar. Eu tinha feito deixando aqui, preso no rolo. Mas aí depois que eu gravei tudo, eu vi que não tinha gravado nada. Porque eu resolvi ser autossuficiente. Aí eu falo para meus filhos, não, pode deixar que eu faço, não sei o que, eu não botei para gravar. Aí eu tive que desmanchar, como eu já tinha cortado, né? Mas isso acontece. Aí eu resolvi agora deixar de ser autossuficiente e vou voltar a pedir ajuda para eles. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer ponto baixíssimo. Lembra que a gente falou que ponto baixíssimo é para acabamento ou quando a gente quer andar com o crochê sem aumentar a quantidade de carreiras, né? E a gente não quer mais carreira aqui. Então nós vamos de ponto baixíssimo até chegar ali no meio, que é o momento que a gente vai prender o nosso arquinho final, que vai ser o que vai prender no botão. Bom, cheguei aqui, ó, eu venho aqui pra frente e arrumo, né? Ajeito, porque depois se eu prender de qualquer jeito, vai ficar com defeito aqui no final. Tudo bem que não vai aparecer, mas eu não vou passar pra minha cliente uma peça com defeito, né? Não é legal, não é agradável isso. Ó, cheguei aqui, aí agora eu vou colocar a agulha na argolinha, nesse arquinho que tá de baixo e no arquinho que tá em pé, o arquinho que vai ser o meu fecho, né? Aí puxo, continuo com ponto baixo. Mais umazinha, para prender bastante certinho e não correr risco de soltar durante o uso. Ó. Isso. Aí agora eu continuo aqui por trás. Já prendi esse lado, tá vendo? Aí eu continuo aqui por trás, até chegar do outro lado pra gente prender de novo. Cheguei do outro lado, do mesmo jeito que eu fiz do lado de lá. Eu ajeito. E pego no arquinho que tá deitado e mais no arquinho de cima.
prendeu. Faço, geralmente nesse arquinho de cima, a gente faz uns 2 pontinhos para garantir que não vai soltar. Ó, mais um pontinho. E termino aqui. Opa! Ponto baixíssimo. Prontinho. Agora eu puxo e termino. Pronto! A nossa mágica feita. Aí agora a gente vai prender o botão desse lado aqui. Como eu falei no início, pode ser botão normal, botão enfeitado, quadrado, redondo. Eu preferi fazer assim. Peguei essa continha que eu tinha aqui, mais ou menos verde, né? Combina com a cor. Pedi pro meu marido fazer 2 furinhos, que passa de um lado pro outro. E vou agora botar a linha aqui. Corto um pedaço de linha, um pedacinho bom, porque pra gente poder ficar com margem para trabalhar. E eu peguei essa agulha fininha, porque essa agulha aqui não vai passar. A agulha de tapeceira é grossa, não vai passar. Não podia fazer um furo muito grande por causa do tamanho da peça. Aí eu coloco a agulha e puxo. Pode ser um pouquinho ruim, porque ela é muito pequenininha. Às vezes ela não consegue puxar o barbante, ou a linha, ou seja lá o que você está trabalhando. Mas com paciência a gente chega lá. O importante é ter paciência, não se afobar, como eu sempre falo. Pronto. Que beleza! Puxei um e saiu o outro, não tem problema. A gente puxa de novo, é o que eu falei da paciência. Pronto. Agora vai. Pronto. Puxei os 2, vou igualar aqui mais ou menos. Não faz diferença, mas eu vou igualar. Ó. Aí ele vai ficar assim. Eu vou colocar aqui assim, mais ou menos. Né? Nesse espacinho que a gente fez exatamente para isso. Como que a gente vai fazer? Eu vou puxar esse fio lá pro lado de lá. Então, vou vir ou com a minha agulha de crochê mesmo, ou a ferramenta que eu sempre mostro para vocês de acabamento. Coloco, vejo a posição que eu quero, é essa aqui, e puxo um dos lados. Lá pro outro lado. Aí eu venho do lado aqui, mas não no mesmo furo, tá? Aqui do lado mais ou menos na mesma distância, e puxo o outro fio lá para trás. Ajeito, tá na posição que eu quero? Ok. Viro e vou dar uns 2 ou 3 nós, tá? Pra ficar bem preso. Por quê? Porque aqui é onde vai ficar, onde vai fechar, puxar, né? Com a argolinha que a gente fez ali. Então, pode apertar, não tem problema. E dá bastante nó, mais de 2. Eu vou dar uns 3 ou 4. Não tem problema que não vai aparecer aqui atrás. Prontinho. Aí a gente bota na cabeça, aqui tá a cabeça. Bota na cabeça e atrás, na nuca, a gente prende desse jeito aqui. Prontinho. Aí embaixo fica assim e em cima fica essa lindeza aqui, que vocês estão vendo, tá? Aí eu vou agora, depois, né, eu vou esconder as linhas. Eu acho que a gente já falou sobre isso, como é esconder. Eu vou esconder só uma para vocês relembrarem, né? Porque nos últimos vídeos eu não tenho mostrado. Ó, a gente vai passando a linha, tá aqui, né? Aí a gente vai passando por baixo, ó, de uma argolinha, da outra argolinha, e vai ajeitando
não puxa demais para não deformar o trabalho. Aí vamos andar agora na peça, ó. Aqui, aí vou botando nas argolinhas, vou caminhando com a minha linha na peça, aleatoriamente, não tem nenhuma regra, tá? Só procurar não fazer uma coisa grosseira, não fazer com agulha comum que pode passar no meio do fio e puxar o fio e estragar o seu trabalho. Aí a gente vai mudando a posição. Eu tava para lá, agora eu venho para cá, para garantir que vai ficar bem preso e não vai ter risco de soltar conforme eu uso. E assim eu vou fazendo. Quando eu achar que tá bem presinho, me sentir segura, eu vou lá e corto a linha. Posso fazer assim também, ó. Acabei de fazer aqui, eu volto nesse do lado contrário e vou pra lá, quer dizer, já dei mais uma prendida. E pronto. Pra mim já tá bom. Então, como é que a gente faz pra cortar? Lembra? Dá uma puxadinha, corta e arruma o trabalho. Pronto. O fio tá escondido. Então é isso, pessoal. Nosso trabalho de hoje, nosso projeto de hoje foi esse. Dá uma comentada se vocês gostaram, o que vocês acham que pode melhorar. Não só no vídeo de hoje, mas nos vídeos em geral. Ah, sua mão tá atrapalhando. Ah, ou você fala demais. Ah, você é muito rápida. O que vocês acham que pode melhorar, né? Para que vocês aproveitem cada vez mais os nossos vídeos. E dá uma curtida. E quem não é inscrito ainda, se inscreve, porque tudo isso ajuda a gente a manter o canal, a estar sempre trazendo novidades para vocês. Fiquem com Deus. Ah, eu não tirei a medida antes da gente se despedir de vez. Vamos ver as medidas, né? Ó, esse ficou com 43 por 7 centímetros de largura. Aí, como eu falei no início, eu quero mais largo, eu acho que ficou muito fino. Aí, em vez de fazer 5 pontos aqui, eu faço, vamos supor, 6 aqui, 6 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Sempre par, porque lembra que tem que ficar metade para um lado, metade para o outro, senão fica assimétrico. Eu tenho problema com isso, com assimetria. Mas quem não tem, faz 6 de um lado e 4 do outro, faz 8 de um lado e 6 do outro, aí fica a critério de quem tá fazendo. A imaginação é que tem que voar, tá bom? Então fiquem com Deus, que Deus nos proteja e nos ilumine sempre. Até quarta-feira que vem.